Bom dia, queridos amigos. Estamos então no programa Mensagem Espírita. Vocês que estão acompanhando já notaram a primeira parte do programa. Nós estamos num módulo especial do programa Espírita, que é o módulo Conheça o Espiritismo. Estamos hoje com a presença aqui do nosso querido João Antônio Link, que é o atual presidente da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, que tem o posto de assistência espírita Francisco de Assis, aqui na Nova Ouro Preto. Bom dia, João Antônio. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária que estão nos acompanhando. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, possa nos trazer a sua paz, o seu amor. Inicialmente, gostaríamos de comentar sobre essa questão do projeto Conheça o Espiritismo, que, voltando um pouco na questão da história, do conhecimento da doutrina espírita, a gente, estudando um pouco a doutrina espírita, a gente vai ver que as pessoas, no início da doutrina espírita e no seu desenvolvimento posterior, as pessoas não tinham muitas oportunidades, não tinham muitos materiais também de conhecer a doutrina espírita. E nós vemos que um dos aspectos principais da doutrina espírita é nos fornecer a questão do conhecimento. Então, conheça o Espiritismo, no nosso ponto de vista, vem nos trazer a questão do estudo. E como é então que nós vamos estudar a doutrina espírita? Como é que nós vamos conhecer essa doutrina? Então, nós temos na questão do livro espírita a maior fonte, então, de informações da doutrina espírita. Logicamente que a maioria dos livros espíritas são trazidos pelos espíritos superiores, por essa equipe de espíritos que, comandados por Jesus, vem complementando a sua doutrina que ele já nos trouxe há tanto tempo. Então, nós hoje, falando dos nossos dias atuais, e quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, a experiência de cada um de nós é individual e sempre tem algum aspecto ou alguns aspectos que nos chamam mais a atenção. E nós gostaríamos de destacar que, no nosso caso, a questão do uso da razão e do bom senso é um dos aspectos que nos chama bastante atenção. Primordiais, né? Então, a gente vai ver que a doutrina espírita hoje em dia, o movimento espírita, ele oportuniza às pessoas um grande manancial de materiais, de informações, para que as pessoas tenham essas informações, esses conhecimentos da doutrina espírita. E esse folheto que a Federação Espírita Brasileira já lançou há alguns anos e que distribui isso para as casas espíritas, para as sociedades espíritas, é uma das formas sintetizadas de nós levarmos até as pessoas o conhecimento da doutrina espírita. Logicamente que nós temos, como eu falei, na questão do livro espírita, que uma grande parte das pessoas que, mesmo que não conheçam ainda a doutrina espírita, não tenham um contato com as sociedades espíritas, elas têm a oportunidade de conhecer pelo menos alguns aspectos, algumas partes da doutrina espírita de uma forma bem acessível. Hoje em dia nós temos também a questão da televisão, a questão do rádio, né, da internet, né, que fornece também muitas informações. As pessoas têm disponível todo esse material para que elas possam consultar, possam estudar, né? E logicamente que o estudo mais aprofundado, o conhecimento da doutrina espírita, exige de cada um de nós que queiramos conhecer mais, um tempo maior, uma dedicação maior, e que nas sociedades espíritas nós temos as escolas espíritas, e que essas escolas têm um programa de estudo, têm orientadores, pessoas que se preparam para fazer isso. Mas mesmo que a gente vá na casa espírita estudar, se a gente quer aprofundar mais o conhecimento, nós temos que dedicar praticamente diariamente, né, um tempo para que a gente possa buscar essas informações, esse conhecimento. E também porque nós que tomamos contato com a doutrina espírita, após algum tempo, nós vamos verificar o quanto ela é abrangente, o quanto de informações nós temos. E lembrando também, um outro aspecto interessante é que os espíritos continuam nos trazendo as informações.
todos os instantes nós estamos continuando recebendo essas informações dos Espíritos, né? Então a gente precisa estar sempre atualizado, buscando essas novas informações, porque a doutrina espírita ela nos fala de todos os conhecimentos humanos, né? E vem sempre conforme a ciência, conforme os conhecimentos humanos vêm progredindo, os Espíritos vão nos trazendo também as informações a respeito desses assuntos. Muito bem, João. Esses comentários são imprescindíveis para que a gente possa ter uma noção da grandeza do que é o Espiritismo, não é mesmo, João? Com certeza. A maioria das pessoas, ao tomar conhecimento da doutrina espírita, elas realmente não fazem uma ideia mais exata do que seja essa doutrina, né? E para nós que temos um conhecimento, estudamos há alguns anos, mesmo que a gente já tenha um contato de muitos anos com a doutrina espírita, a gente ainda não consegue abarcar todo esse conhecimento que ela nos traz, né? Porque são conhecimentos milenares. A gente vai ver então que a doutrina espírita é a doutrina do Cristo na atualidade, e que o Cristo vem nos trazendo as leis de Deus há milhares de anos no nosso planeta Terra, e que esses conhecimentos eles vêm se somando, e a doutrina espírita é o próximo passo, nós sabemos disso, o Consolador prometido por Jesus. E nós vamos ver então que nós, ao começarmos a estudar a doutrina espírita, nós vamos também tendo interesse em querer conhecer outros aspectos de outras doutrinas, de outros conhecimentos que já nos foram trazidos há muito tempo, outras filosofias, né, a parte da ciência também, e que nós vamos ver então que a doutrina espírita está entrelaçada com esses conhecimentos, né? É extraordinário.